Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: É um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de seguirmos com o 11º capítulo do Evangelho de São Mateus. Após a declaração feita por Nosso Senhor, na sequência narrativa de Mateus, em que ele dá testemunho de João Batista, vem a declaração do Senhor a respeito dessa geração. A quem vou comparar essa geração, diz o Senhor? Ela é como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se mutuamente. E a imagem que Jesus nos propõe é a imagem das crianças que não querem participar a dois jogos, que são os jogos dos cantos de alegria no casamento e dos cantos de lamentação nos funerais. Então, são como crianças birrentas que não aceitam o que lhes propõe. Essa imagem é para falar do povo que naquele momento não aceita, como crianças mal-humoradas, aquilo que Deus propõe. Então, os judeus rejeitaram todas as ofertas divinas, tanto a penitência de João como a condescendência amorosa de Jesus foram rejeitadas. Essa é uma imagem significativa porque nos entrega uma reflexão não apenas sobre a geração daquele momento, mas uma reflexão sobre as demais gerações também. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nos comportamos como crianças birrentas diante da proposta de Deus? A palavra de esperança que nos salva dessa verdade que pode ser a nossa conduta diante da proposta de Deus, vem ao final do texto quando o Senhor diz que a sabedoria foi justificada por suas obras. E como nós ouviremos ainda, que os filhos da sabedoria reconhecerão a sua presença. Então, é esse o testemunho de esperança, que sendo a nossa, ou a conduta similar a essa geração, ou que outras gerações que nos antecederam, melhor dizendo, ou que nos precederão, ou que nos sucederão, ainda que elas se comportem desse jeito, a sabedoria de Deus, ou seja, a sua vontade soberana, ela se realizará, de maneira que não será a conduta da geração a impedir que os sábios desígnios de Deus se realize. Como diz a anotação da Bíblia de Jerusalém, a despeito da má vontade dos homens, o sábio desígnio de Deus se realizará e se justifica pelo comportamento que inspira, por exemplo, João Batista e Jesus, que são as duas referências, mas que inspira também a vida dos santos, o agir da igreja, que inspira a partir da ópera dos santos sacramentos, através dos grandes feitos que o Senhor
confiou como tesouro e graça à Santa Igreja. Então é importante que essa esperança esteja presente e viva no nosso coração, porque a conduta daquela geração deixa uma marca e um efeito sobre aquela geração, mas não impede o agir de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se não impede o agir de Deus, significa que apesar dessa conduta, o Senhor continuará nos chamando a aderir à sabedoria, ou seja, a abraçar a sua soberana vontade, a sairmos dessa postura de rebeldia, porque Deus não se comporta como esperamos que Ele se comporte. Olha que infantilidade, né? Mas são muitos aqueles que agem assim. São muitos aqueles que vão dizer, inclusive, que por Deus não se comportar como Ele deveria, eles não se aproximam muito. Olha só, Jesus amado. Mas se existe uma esperança, existe o chamado à conversão para aqueles que estão dispersos. E existe também um testemunho para que possamos permanecer firmes, ainda que as consequências dessa atitude pesem sobre nós. Por isso é importante sempre olharmos as fontes da nossa esperança, meus irmãos, em todos os momentos da nossa vida. A gente se preocupa em olhar primeiro se o problema é grandão, é pequenininho, é extenso ou é circunscrito a alguns, a todos. Não, a primeira coisa que precisamos olhar são as razões da nossa esperança, renovar as promessas de nosso Senhor, ver a palavra que de fato nos ilumina e nos sustenta. Uma vez que temos nas mãos o que o Senhor nos entregou para a nossa esperança e para a nossa vida, ou seja, a fé e os sinais que justificam essa fé, que nos testemunham uma esperança, aí a gente levanta a cabeça para olhar o problema e dizer, respirando fundo, meu Deus, e vamos para frente. Mas não para olhando primeiro para o problema. O primeiro passo é recolher a esperança. Então a realidade daquela geração que o Senhor está declarando é uma realidade dramática, mas olha primeiro para a esperança que o Senhor está nos entregando. Porque sem uma esperança nada é possível. Então a partir do momento em que eu renovo essa esperança e renovo essa fé, agora olho e me vejo, puxa vida, em muitos momentos eu estou me comportando assim com o meu Senhor. Meu Senhor, tende misericórdia de mim. Meu Senhor, iluminai mais profundamente o meu coração. Vem em meu socorro, porque sem ti eu acabo me tornando como uma criança mimada, aborrecida, mal-humorada. Ajuda-me, Senhor, a todos os dias reconhecer e desejar a sua vontade acima de todas as coisas e de render-me a esse desejo. Santa Faustina escreve essas palavras que são de uma delicadeza grande e que nos ajudam a enfrentar, por exemplo, a passagem dos tempos. Às vezes, a passagem dos tempos, a mudança das etapas da nossa vida, tem na vida algumas experiências que fazem como se fosse virar a chave de um período para outro, ou de uma circunstância a outra, né? E isso muitas vezes nos causa medo, nos causa inseguranças. Por exemplo, é apenas um exemplo. Se a gente pega um contexto que parecia ser tão tranquilo e sereno de Deus, onde Deus estava circunscrito na observância das 300 e poucas leis que os fariseus criaram. Então, um pouco que ninguém consegue cumprir tudo, quem consegue cumprir alguma coisa, a gente vai comparando, eu faço isso, você não faz aquilo, eu posso dizer que eu estou melhor do que você. Aí vem João Batista e apresenta um tempo de penitência, onde tudo isso ganha uma importância secundária, porque a primeira é colocar o ensinamento penitencial dos profetas no coração para a chegada do Messias. O pessoal não gosta. Essa é uma virada de chave. Deus está apresentando, olha,
vive essa mudança, porque é o que faz de fato a diferença na sua vida e é aquilo que eu te peço nessa hora. Aí não querem, porque é sair de uma situação que já controlam, já tem de certa forma com segurança para entrar num novo desafio. E quando vem o nosso Senhor e que apresenta que amar uns aos outros como Ele nos tem amado, Ele nos apresenta a regra de ouro, o mandamento da lei de Deus reduzido em um único mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E pronto, para quem já estava habituado a estabelecer um elenco de critérios para como amar, como manter distância, como manter proximidade, o Senhor que vem e diz: aproxima-te do teu irmão, perdoa 70 vezes 7. Lembra-te como Deus é misericordioso para contigo, para com todos, e que não quer perder a nenhum, que Ele é o bom pastor que veio buscar a ovelha que estava ferida, mas é o pastor que será ferido, que será entregue, que se imolerá, será imolado pela salvação da ovelha. Aí bom, é uma virada de chave. Começa a ficar difícil, nasce a resistência. Também existem todas aquelas outras, vamos dizer assim, viradas de chave na nossa vida, não só do ponto de vista espiritual. Muitas vezes essas viradas de chaves do ponto de vista espiritual, que eu estou citando para vocês como exemplo, elas acontecem em contextos importantes da nossa vida, como por exemplo quando um religioso recebe uma nova obediência de partir em uma missão de responsabilidade numa nova casa, onde ele se vê mais obrigado à exigência desses mandamentos, onde ele se vê mais provocado para amar. Quando, por exemplo, alguém precisa iniciar um novo compromisso, um novo ambiente de trabalho, depois de passar por uma etapa de, por exemplo, desemprego, e finalmente surge uma oportunidade bem valiosa. Dá esse início. É muito entusiasmante, porque você está saindo de uma ausência e de um medo, que era aquele de permanecer no desemprego, para começar algo, né? Então é um momento cheio de esperança, mas é uma virada de chave também, porque você vai começar a conviver com um montão de gente que vão colocar à prova muitos dos valores espirituais evangélicos que você tem. E ali você vai ser chamado a estabelecer novas medidas. Ou então, quando iniciamos a aliança matrimonial, que daquela experiência que era regular, estável e muito equilibrada, né, do namoro, a gente vai passar agora ao convívio cotidiano, o que exige uma participação de si muito maior do que acontecia antes, quando a semana inteira era polarizada para aquele bom momento em que estaremos juntos, ou que o dia tinha uma polarização para aquela hora do encontro. Então eu sabia que eu fazia tudo, que o meu dia corria, que a minha semana corria, mas que estava se aproximando o momento de eu encontrar a pessoa que eu amo e de dividir um período com ela. E se chegasse a um nível de tensão, a gente também sabia que tinha essa rota de fuga, que era voltar para casa, deixar o outro ir para casa e esfriar a cabeça. Mas agora que a gente começou a vida matrimonial, é normal que a gente tenha que aprender isso dividindo a mesma casa, dividindo o mesmo quarto. Não tem como seguir cada um para um lado. A gente vai aprender a esquentar e esfriar no mesmo lugar. Então existe um desafio a mais. E esses desafios, essas viradas de chaves, elas vão estabelecer, né, situações que nos vão consolidar situações que nos desafiam e colocam à prova não só os nossos valores espirituais, mas também o nosso comportamento, aquilo que já tínhamos aprendido no nosso modo de ser. Aprender um modo novo. Deixar-se desafiar por Deus, mas escolher os desafios de Deus para serem vividos. Essa geração da qual fala Jesus não escolheu nenhum deles. O Senhor mostrou João Batista, nosso Senhor, a pregação do Evangelho. E eles não se deixam. Não se deixam. Veja, não é algo teórico. João Batista está ali. Existem inúmeros que seguem, que aceitam, que abraçam o batismo no Jordão. Ou seja, não é só o chamado, mas você está vendo o testemunho daqueles que vão.
e resiste em não ir. Então, deixar-se também, pedir essa graça, né? De deixar-se também iluminar pelo testemunho dos irmãos, pelo testemunho daqueles que, ouvindo, seguem, que abraçando vão, para que o seu coração também deseje. Então, voltando, escreve Santa Faustina essas palavras: ó meu Deus, quando olho para o futuro, o medo me assalta. Mas afinal, por que o destino prescrutar? A mim, só o momento presente me exalta. Talvez esse porvir em mim não possa morar. Olha que interessante, né? Aquela virada de chave sobre o que está por vir. Por que isso me assalta? Por que isso me agita? O meu Senhor me dá o presente. Se Ele está mostrando aquela realidade, Ele está me chamando a andar até ela, caminhar até ela, Ele vai comigo. Ele não me mostraria para dizer, ó, vê aí o que está vindo pela frente, hein? Eu vou dar no pé, você depois me diz como é que as coisas vão no final. Não, Ele não faz isso. Ele está mostrando, Ele vai andar com você até lá. Mas quem sabe Ele não está mostrando e às vezes eu nem vou chegar lá. Então, é importante ela faz essa virada, né? É estar aqui. Talvez esse porvir em mim não possa morar, nem chegue. O tempo que passou não está em meu poder. O tempo que passou não está em meu poder algo mudar, remediar ou acrescentar. Nem sábios, nem profetas o puderam obter. Que fique em Deus o que o passado em si contar e guardar. Olha que coisa linda que ela está nos ensinando. O nosso passado tem um lugar na nossa vida. Muitas vezes ele salta. Lembra que eu falei disso outro dia com vocês, né? As 3 coisas que nós precisamos, que sempre temos que cuidar. Ou seja, as preocupações com o tempo presente, que o próprio Senhor nos fala nas parábolas, aquela preocupação com o futuro, com o que está por vir, né? Quando se apresenta diante de nós, muitas vezes o coração se agita. E a outra realidade que agita muito o nosso coração é o nosso passado. É quando saltam fora as memórias da nossa história, saber colocá-las na presença de Deus. Saber, aquela palavra é moderna, né? Relê-las à luz de Deus. Saber colocar diante de Deus a nossa história. E se revisitamos a nossa história, é para, com a graça de Deus, relermos a esperança para o nosso hoje. Então, olha Santa Faustina nos falando. Pertence-me por inteiro o momento presente. Tenho-te à mão e de ti quero uso fazer. E, embora seja fraca e insuficiente, concede-me a graça do vosso imenso poder, meu Senhor. Assim, na vossa misericórdia, confiando, vou indo pela vida como uma criança, meu coração cada dia sacrificando por vossa glória, ardendo em amor e esperança. Olha aí, bendito seja Deus, que palavra de Santa Faustina por nós, que nos entrega uma viva esperança. Estamos vendo aqui a reflexão de uma santa que nos mostra exatamente aquilo que na meditação de hoje estamos colocando. Que o bom Deus nos ilumine, que nos sustente a todo instante no caminho da vida, para que nós possamos abraçar a sua divina vontade e praticá-la como tesouro da nossa vida. Hoje eu queria aproveitar para dividir com vocês, agora nessa conclusão, as palavras de Santo Irineu, que estão na Liturgia das Horas, que é uma imagem muito bonita que Santo Irineu nos mostra entre Eva e a Virgem Santíssima. É do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu. Quando o Senhor veio de modo visível ao que era seu, levado pela própria criação que ele sustenta, tomou sobre si, por sua obediência, na árvore da cruz, a desobediência cometida por meio da árvore do paraíso. A sedução de que foi vítima miseravelmente a Virgem
Eva, destinada ao primeiro homem, foi desfeita pela boa nova da verdade, maravilhosamente anunciada pelo anjo à Virgem Maria, já desposada com o homem. Assim como Eva foi seduzida pela conversa de um anjo e afastou-se de Deus, desobedecendo a sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela anunciação de outro anjo e mereceu trazer Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus. A outra deixou-se persuadir a obedecer-lhe perfeitamente. Desse modo, a Virgem Maria tornou-se a advogada da Virgem Eva. Por conseguinte, recapitulando em si todas as coisas, o Senhor declarou guerra contra o nosso inimigo. Atacou e venceu aquele que no princípio, em Adão, fez de todos nós seus prisioneiros. E esmagou sua cabeça conforme estas palavras ditas por Deus à serpente, que se leem no Gênesis. Porém, inimizade contra ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, enquanto tu tentarás ferir o seu calcanhar. Desde esse momento, pois, foi anunciado que a cabeça da serpente seria esmagada por aquele que, semelhante a Adão, devia nascer de uma virgem. É este o descendente de que fala o apóstolo na sua carta aos Gálatas. A lei foi estabelecida até que chegasse o descendente para quem a promessa fora feita. Na mesma carta, o apóstolo São Paulo se exprime ainda com mais clareza ao dizer assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. O inimigo não teria sido vencido com justiça se o homem que o venceu não tivesse nascido de uma mulher, pois desde o princípio ele tinha se oposto ao homem, dominando por meio de uma mulher. É por isso que o próprio Senhor declara ser o Filho do homem, recapitulando em si aquele primeiro homem a partir do qual foi modelada a mulher. E assim, como pela derrota de um homem, o gênero humano foi precipitado na morte, pela vitória de outro homem, subimos novamente para a vida. Lindíssimo texto, não é mesmo? Que perfeição da relação entre a imagem da Virgem Maria e Eva. Que beleza e perfeição a relação entre a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo e Adão. Que esse texto de Santo Irineu, com uma clareza estupenda e uma poesia elevadíssima, possa ainda mais nutrir o desejo do nosso coração em celebrar todas as esperanças e certezas de Deus que nos são entregues nesse tempo do Advento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, pela intercessão de São José e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.